Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e sete vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós notamos 2 pontos apresentados por nosso Senhor e a solução para estas 2 problemáticas. O primeiro ponto, o primeiro problema, fala-se da realidade dos escândalos. Jesus diz: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que escandalizar, mas ai daquele que produz escândalo. Então essa realidade do escandalizar os pequeninos, escandalizar de modo a uma não vivência adequada da vontade de Deus, é a primeira problemática que é apresentada no Evangelho. A segunda problemática apresentada trata-se da falta de perdão, ou da necessidade de perdoar. Quando ele diz que se alguém peca contra nós, se alguém peca, devemos repreendê-lo, e se vier se converter, que nós possamos dar o perdão. E acrescenta uma coisa que parece ser bastante difícil de se realizar: se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo que está arrependido, deve perdoar, porque está ali um coração arrependido. Então essa necessidade de dar perdão, de perdoar o irmão, mesmo que ele venha arrependido 7 vezes te pedir perdão, das vezes naquele dia que cometeu algo contra ti. Essas 2 realidades trazidas por nosso Senhor parece que não se encaixam, parece que são assuntos distintos, mas aí diante da resposta ou do pedido que é feito pelos discípulos, nós encontramos o ponto central desse trecho do Evangelho. Diante das palavras sobre o escândalo e diante da realidade da necessidade de perdoar, os discípulos, escutando essas palavras de Jesus, vem a Jesus e diz: aumenta a nossa fé. Aqui está a solução para as 2 realidades, para o cometer escândalo e para a capacidade de perdoar. É somente a fé que nos faz não escandalizar e somente a fé que nos faz ter a capacidade de dar perdão para aquele que de alguma forma nos fez o mal, e até mesmo a coragem de repreender alguém que está vivendo no erro. É somente com o aumento da nossa fé que nós teremos capacidade de viver assim, porque é a fé aumentada em nosso coração que vai nos dar a capacidade de enxergar a preciosidade do amor, a grandeza do amor de Deus para conosco, e fazendo com que nós notemos uma necessidade gerada por esse amor
de corresponder também com amor, de também ser generoso com ele na forma de amá-lo de volta. E é exatamente nessa retribuição de amor que evita que nós cometemos escândalos. Porque o escândalo nada mais é do que alguém que não está correspondendo ao amor misericordioso da parte de Deus. Ou que não enxerga esse amor, ou que deixou esse amor de lado. E a fé nos faz enxergar esse amor da parte de Deus. E é somente a fé que faz com que nós notemos a necessidade de distribuir, de dar o perdão, de ser misericordioso à medida de nosso Senhor. Porque é a fé que nos ajuda a enxergar o quanto nós fomos perdoados da parte de Deus, o quanto Ele foi misericordioso conosco, o quanto Ele é misericordioso conosco. É a fé que abre os nossos olhos para contemplar o amor de Deus, para compreender o seu perdão e a sua misericórdia. Portanto, é a fé que nos ajuda a nos livrar dessas duas realidades, a dos escândalos e da incapacidade de perdoar. Por isso, nós devemos nesta Eucaristia, no dia que celebramos São Martinho, pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Que essas palavras dos discípulos ressoem em nosso coração e permaneça ressoando no nosso coração constantemente, para que dia após dia possamos ter essa virtude sempre mais crescendo dentro de nossos corações. Senhor, aumenta a nossa fé.